Era uma noite como qualquer outra. Eu estava exausto, voltando para casa depois de um longo dia de trabalho. A cidade parecia silenciosa demais, como se o trânsito estivesse mais calmo e as pessoas tivessem se retirado mais cedo para casa. Eu havia pego o último ônibus da linha, o que sempre dava uma sensação estranha, pois aquele ônibus à noite parecia mais solitário. Era uma viagem rápida, não passava de 20 minutos até minha parada. O ônibus estava praticamente vazio, com apenas algumas pessoas espalhadas pelos bancos. Eu preferi ficar perto da janela, com o rosto colado ao vidro, observando as ruas desertas enquanto meu corpo tentava relaxar após tantas horas de trabalho. Foi então que percebi a presença dele. Um homem no fundo do ônibus, sentado sozinho, com um capô escuro cobrindo parcialmente seu rosto. Eu não o vi por completo, mas algo na postura dele me incomodou. Ele estava com a cabeça abaixada, completamente imóvel, como se estivesse dormindo ou em um transe profundo. Não parecia um passageiro comum, mas algo no comportamento dele me parecia fora do lugar. Não pensei muito, pois a viagem era curta e nada ali parecia incomum. Com o tempo, comecei a sentir uma pressão no ar, uma sensação desconfortável. Era como se estivesse sendo observado. Eu sabia que ele estava ali, mas não queria olhar diretamente para ele. Evitar o contato visual era uma estratégia comum quando você se sentia desconfortável. Mas quanto mais tentava desviar o olhar, mais forte ficava essa sensação de que ele estava me observando. Não só com os olhos, mas com toda a sua presença. Cada movimento meu parecia ser acompanhado, como se ele estivesse atento até aos menores gestos. A cada respiro mais profundo que eu dava, sentia que ele sabia. Tentando me concentrar, peguei meu celular e comecei a mexer nas mensagens, mas a sensação não desapareceu. O tempo parecia passar mais devagar, enquanto a sensação de estar sendo vigiado crescia. Eu olhei discretamente para ele, mas seu rosto estava ainda escondido pelo capô. Não conseguia ver seus olhos. Ele não parecia estar prestando atenção em ninguém. Mas algo nele dizia que ele sabia exatamente onde eu estava. A viagem parecia estar se arrastando, e eu só queria chegar em casa logo. Finalmente a minha parada chegou. Quando o ônibus reduziu a velocidade, eu me levantei e fui em direção à porta, aliviado por finalmente sair daquele ambiente. Mas no momento exato em que eu estava saindo, ele se levantou também. Eu não olhei para ele diretamente, mas senti seus movimentos atrás de mim, rápidos, como se ele estivesse esperando o momento certo para se levantar, de maneira calculada. Era como se ele soubesse exatamente onde eu desceria. O medo apertou no meu peito. Eu saí do ônibus sem olhar para trás, mas quando desci, a sensação de estar sendo seguido se intensificou. Eu acelerei um passo em direção ao meu prédio, sentindo o coração bater mais rápido. Olhei por um momento para o lado, esperando que ele estivesse em algum lugar por perto, mas não o vi. Eu forcei as pernas a se moverem mais rápido, até a porta do edifício. Quando entrei, finalmente respirei aliviado, mas ainda sentia um aperto no peito. Eu estava esperando o elevador, tentando afastar o medo, até que, de repente, a campainha da porta soou. Eu congelei. Não esperava ninguém naquela hora. Eu olhei pela janela de vidro da entrada e, lá, parado, bem em frente ao meu prédio, vi o homem. Ele estava de pé, a alguns metros de distância, na calçada, olhando fixamente para o prédio. Não fazia movimento algum, mas seus olhos estavam fixos em algum ponto, e eu sabia que ele estava me observando. Foi como se o tempo tivesse parado. Eu olhei por mais alguns segundos, e então, sem querer, ele me viu olhando pela janela. Naquele momento, o silêncio foi quebrado quando ele levantou uma das mãos, como se fosse acenar. Mas foi um gesto estranho, como se ele tivesse reconhecido que eu o vi, mas não fosse fazer nada.
Eu rapidamente corri para dentro do prédio e fechei a porta. Mas aquela sensação de invasão não desapareceu. Eu me trancar em casa não parecia suficiente, porque algo dizia que ele sabia exatamente onde eu estava. Ele sabia onde eu morava, sabia que eu estava indo para o meu apartamento. E ainda assim permaneceu lá, na esquina, esperando que eu fizesse algum movimento. Naquela noite, eu tentei dormir, mas não consegui. A sensação de estar sendo observado estava me consumindo. O quarto estava muito quieto, mas a cada estalo da casa, a cada pequeno ruído, eu ficava alerta. Eu ficava olhando pela janela, mas não via nada. Ele havia desaparecido, mas algo em mim me dizia que ele ainda estava por aí. Ele nunca disse uma palavra, nunca fez qualquer movimento que pudesse ser notado diretamente. Mas eu sabia. Ele estava me vigiando. Nunca mais via aquele homem. Nunca mais me atrevi a pegar o ônibus no mesmo horário. Mas até hoje, sempre que saio para qualquer lugar à noite, uma sensação de desconforto profundo me invade. E eu fico com a sensação de que ele ainda está lá, me observando. Onde quer que eu vá, eu sei que ele pode estar apenas esperando. Era uma manhã agitada. Eu estava atrasado para uma reunião importante, e o trânsito parecia estar contra mim. Resolvi pedir um Uber para tentar otimizar o tempo e evitar ainda mais atrasos. O aplicativo indicou que o motorista estava a poucos minutos de distância, e em menos de 5 minutos, o carro já estava parado na minha frente. O homem parecia um tipo comum, de meia idade, com um semblante cansado, como se tivesse tido um longo turno de trabalho. Ele estava vestido de forma simples, como qualquer motorista de aplicativo. Eu entrei no carro e o cumprimentei rapidamente, já pensando no tempo perdido. Ele sorriu, um sorriso cansado, e antes que eu pudesse me acomodar, ele disse algo que me fez parar de respirar por um segundo. Eu sei onde você mora, e sei que está atrasado para sua reunião. Eu fiquei em silêncio, os olhos fixos na estrada à minha frente. Ele não parecia ter notado o meu desconforto imediato, então me forcei a dar um sorriso nervoso. Eu tentei entender o que ele acabara de dizer. Como ele sabia disso? Eu nunca tinha pedido aquele motorista antes, nunca tinha o visto na minha vida. Mas de alguma forma, ele sabia não só onde eu morava, mas até o fato de que eu estava atrasado para uma reunião. A ansiedade começou a tomar conta de mim. Eu pensei em perguntar como ele sabia, mas a sensação de que não era uma boa ideia me fez engolir a pergunta. Em vez disso, tentei desviar a conversa, fingindo estar tranquilo. Sim. É só que o trânsito hoje está terrível, não é? Ele não respondeu imediatamente, mas pude sentir o olhar dele no retrovisor fixo em mim. Ele estava me observando com uma intensidade que não parecia normal. Algo nele estava errado. Ele sabia mais do que deveria. Ele sabia detalhes da minha vida que nem eu mesmo sabia que estavam visíveis para um estranho. Começou a falar sobre o meu trabalho, coisas simples, mas que eu nunca havia compartilhado com ninguém. Você sempre vai para o escritório nesse horário, não é? E aquele seu projeto importante, sei que você deve estar ansioso para ele. Está quase no fim, certo? Eu não conseguia entender. Ele falava com uma calma desconcertante, como se soubesse minha rotina tão bem quanto eu. Como ele sabia de tudo isso? Eu nunca tinha falado sobre isso com ninguém, e muito menos com um motorista de Uber. Como você sabe disso? Finalmente perguntei, a voz falhando. Ele apenas sorriu, sem responder diretamente, e olhou novamente para o retrovisor. Eu sei mais do que você imagina. Eu fiquei calado, o coração batendo forte. Cada palavra dele parecia mais uma ameaça velada. Eu não sabia o que ele queria,
mas sabia que a situação estava ficando cada vez mais estranha. Tentava manter a calma, mas a sensação de estar sendo invadido era insuportável. O carro fez uma curva e eu percebi que estávamos quase no meu destino. Eu já estava pensando em sair o mais rápido possível, mas ele parecia adivinhar o que eu estava sentindo. Não se preocupe, não vou deixar você atrasado para a reunião, ele disse com uma voz estranhamente tranquilizadora. Mas, se precisar de algo, qualquer coisa, eu estarei sempre por aqui. Já sei onde te encontrar. Aquilo foi demais. Onde te encontrar? O que ele queria dizer com isso? Eu estava começando a entrar em pânico, sem saber o que fazer. Quando o carro parou em frente ao meu prédio, eu quase saí correndo. Eu não queria nem olhar para ele de novo, mas não pude evitar. Eu olhei para o retrovisor, onde seus olhos estavam fixos nos meus, como se estivesse esperando alguma reação. Ele parecia tão calmo e seguro de si, como se ele estivesse no controle de tudo. Sem mais palavras, eu saí do carro rápido e entrei no prédio. Minhas mãos estavam suadas e o coração ainda batia forte, como se estivesse fugindo de algo. Durante a reunião, minha mente não parava de pensar naquela conversa, naquela sensação de estar sendo observado por alguém que sabia mais sobre mim do que deveria. O resto do dia foi uma névoa de ansiedade e desconfiança. Depois desse dia, nunca mais pedi um Uber naquela área. Sempre que eu entrava em um carro de aplicativo, um frio na espinha me percorria. Eu olhava pela janela, observando qualquer movimento estranho, esperando ver aquele carro me seguindo, esperando ver aquele motorista estranho à minha porta. A sensação de estar sendo vigiado não me deixou. Mesmo agora, quando entro em um carro de alguém, não consigo evitar olhar pelo retrovisor. E sinto como se os olhos dele estivessem me observando de novo, sabendo de tudo sobre mim. Após o incidente estranho que tive naquela manhã, eu tentei voltar à minha rotina como se nada tivesse acontecido. Porém, a verdade é que aquela sensação de que algo estava errado não me deixou. Eu tentava afastar as ideias de um possível surto psicológico, mas a cada dia parecia que minha casa estava me desafiando a duvidar de minha própria sanidade. Foi numa noite normal, quando tudo começou a tomar um rumo ainda mais inexplicável. Eu estava em casa sozinho, como de costume, assistindo algo na TV. A noite estava calma, até o momento em que, sem explicação alguma, a luz do corredor se acendeu sozinha. No começo eu pensei que fosse apenas uma falha elétrica, um curto-circuito talvez. Mas não sei porquê. Algo dentro de mim dizia que não era isso. Era uma sensação estranha, como se a luz estivesse acesa propositalmente, para chamar minha atenção. Levantei e caminhei até o corredor, tentando entender o que havia acontecido. Ao chegar lá, percebi algo mais peculiar. A porta da cozinha estava entreaberta. Eu não deixava essa porta assim, sempre a mantinha fechada. E mais importante, não havia ninguém em casa. Quem teria deixado a porta daquele jeito? Meus passos ficaram mais cautelosos, enquanto a sensação de que algo estava errado se intensificava. Era como se eu estivesse sendo observado, uma presença invisível pairando no ar. Sem saber o que fazer, fui até a porta para fechá-la, mas antes de tocá-la, algo me parou. A sensação de ser observado aumentou. Não havia ninguém à vista, mas eu sentia que alguém estava ali, me observando do fundo do corredor. Sem pensar duas vezes, entrei em pânico e corri para o meu quarto, trancando a porta atrás de mim. Eu estava começando a ficar paranoico, pensando que minha mente estava me pregando peças. Mas então, algo ainda mais bizarro aconteceu. Parei em frente à janela do quarto
tentando respirar profundamente e me acalmar. Lá fora tudo parecia normal, até que meu olhar caiu na porta da entrada. Uma silhueta estava parada ali. Não conseguia distinguir detalhes, mas era uma figura alta, vestindo algo escuro. Ela estava imóvel, mas o mais estranho foi o som. A silhueta estava batendo levemente na porta, como se estivesse tentando chamar minha atenção. Eu congelei. Não havia ninguém em casa. Eu estava completamente sozinho. Então, como poderia haver alguém ali, batendo na porta, e eu não conseguir ver uma única linha do seu rosto? Eu não ousaria abrir a porta. Algo em mim sabia que se eu fizesse isso, a realidade não seria mais a mesma. Minutos se passaram, mas a sensação de que aquela presença ainda estava lá nunca me deixou. Eu não queria mais olhar para a porta, então me virei e me enfiei debaixo das cobertas, tentando bloquear qualquer pensamento irracional. Eu estava tão exausto e tenso que eventualmente adormeci. No dia seguinte fui trabalhar, mas a sensação de terror persistia. Quando cheguei ao escritório, meu colega de trabalho, Marcos, se aproximou de mim, como de costume. Ele parecia normal, mas quando ele começou a falar, meu estômago virou. Você teve uma noite agitada ontem, não foi? Eu vi que você ficou acordado até tarde. Não conseguiu dormir bem, né? Fiquei sem palavras. Eu não sabia o que ele estava tentando insinuar, mas ele falou com uma naturalidade que me fez estremecer. Como você sabe disso? Eu perguntei, tentando controlar o nervosismo. Eu nunca falei sobre isso com ninguém. Nem mencionei que estava em casa sozinho na noite passada. Ele apenas deu um sorriso, como se fosse algo simples, um comentário sem importância. Eu vi você. Você estava em casa, claro, à noite. Eu percebi a luz acesa do seu apartamento pela janela. Achei que estava assistindo TV ou algo assim, mas foi só por um tempo curto. Eu fiquei pálido. Ele sabia demais. Como ele poderia saber que eu estava em casa, sozinho, naquelas horas? À luz do meu apartamento? Eu não havia contado nada a ele sobre essa noite. Não havia dito a ninguém. As peças começaram a se encaixar de forma estranha. Como ele sabia do que estava acontecendo comigo, sem que eu tivesse dito uma palavra? Ele sabia sobre a luz, sobre minha presença em casa. Eu não sabia mais o que era real. Minha mente estava girando, tentando entender o que estava acontecendo. Estaria eu perdendo a sanidade? Ou havia algo mais? Algo que não queria ser explicado? A sensação de ser observado, de que havia algo, alguém, que sabia cada passo meu, continuou. E ao longo das semanas, mais pequenas coincidências começaram a surgir. Detalhes que ninguém poderia saber, a menos que estivesse me vigiando, ou pior, sendo vigiado.